Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, versículo 36. Atos, capítulo 13, versículo 36. No final aqui a gente vai orar. O tema da nossa mensagem de hoje significa, cadê a arte? Iolo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, iolo. Diga assim, iolo. A gente está cheio das palavras diferentes, né? Equipalo, né? Equipalo vai ser uma conferência tremenda, né? Você pode parcelar em 12 vezes sem juros no cartão, né, pastor? Pode parcelar, você só não pode faltar. Então, o equipalo vai ser uma conferência tremenda. E o tema da nossa mensagem de hoje é iolo. Mas afinal, o que é iolo, né? É uma palavra em inglês. Na verdade é um acrônimo, né? É uma junção de várias palavras, cujo significado é You Only Live Once, que no português significa você só vive uma vez. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você só vive uma vez. Ou tem alguém aqui que é gato e tem 7 vidas? O pastor Manuel disse que é gato, mas faltou as 7 vidas, né? Aos 6, né? Ele só tem uma. Só a Vanilde concorda, né? E a mamãe, é verdade. Então, iolo significa você só vive uma vez. E eu escolhi esse texto de Atos, capítulo 13, falando sobre Davi. Diz assim, ó, e Paulo disse ainda, na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. A NVI diz assim, ó, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Para começar essa mensagem, existem 3 coisas que conectam a humanidade, 3 coisas que todo mundo tem em comum. A primeira delas é o amor. Todo mundo quer ser amado. Na verdade, ou você quer receber o amor do seu pai, da sua mãe. Tem um tempozinho aqui, ó. Primeira vez que eu prego, eu olho pro tempo aqui. Todo mundo quer ser amado. Talvez um amor da mãe, do filho. O filho quer o amor do pai. Às vezes um amor romântico, podemos dizer assim. O amor de alguém, de um parceiro, do marido, da esposa. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer que as pessoas gostem de você, não é verdade? O amor, então, ele conecta todo mundo. O tempo, todo mundo é conectado pelo tempo. Todo mundo tem um tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. E a gente passa a vida toda correndo contra o tempo, né? Para estudar, para trabalhar, e às vezes vem para a igreja e tudo. Então, isso conecta toda a humanidade. E a terceira coisa é a morte. Pastor, a morte, né? Porque todo mundo um dia vai morrer. Todo mundo um dia vai chegar ao fim dessa vida. Uns vai primeiro, outros depois. Então isso, podemos dizer assim, conecta todo mundo. Isso nos faz entender que nós só temos uma vida, certo? Como eu falei no começo, a gente não tem 7 vidas. A gente só tem uma vida. Então, como iolo significa você só vive apenas uma vez. A vida não tem replay, certo? Não tem como, por exemplo, você voltar, eu tenho agora 70 anos, eu vou resetar o jogo, lembrei do Nicolas, meu filho agora. Ele está jogando videogame, ele está perdendo, aí ele vai reiniciar a corrida de novo, para começar de novo, para ver se ganha. A vida não é assim. A vida, ela tem o seu começo, ela tem o seu meio e ela tem o seu fim. Você só vive uma vez. E a gente olhando para esse texto de Davi, a Bíblia fala, Paulo dando testemunho de Davi. Paulo viveu muito depois de Davi. E ele vai dizer que Davi, no seu tempo, na sua geração, na única vida que ele tinha, na única vida que Deus deu para ele, a Bíblia vai dizer que ele cumpriu os planos de Deus. E outra tradução diz que ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração. E eu quero te fazer uma reflexão nessa noite. Se você tem uma única vida, não tem como você ter outra, não tem
está fazendo com a única vida que Deus te deu aqui na terra? Tem uma frase do filme O Gladiador, muito conhecida, que diz que o que fazemos aqui ecoa pela eternidade. Isso é uma frase do filme. E na verdade a vida que a gente tem aqui hoje, a única vida que a gente tem, é algo curto comparado à eternidade, certo? A eternidade é muito tempo. Hoje a gente vive aqui cerca de 70, 80 anos, estourando. E o que a gente faz com esse curto espaço de tempo, ele vai ecoar pela eternidade. Então uma reflexão que eu tenho a fazer nessa noite é: o que nós estamos fazendo com a vida que o Senhor nos deu? Já que nós só temos ela, já que nós vivemos só uma vez. E tem mais, Iolo, você só vive uma vez, é o grito, podemos dizer assim, o lema da geração nos dias de hoje. Uma geração, por exemplo, que não pensa no futuro. Por quê? Porque aprendeu a ser assim, certo? Nós somos uma geração imediatista. Talvez os nossos avós, talvez os nossos pais não sejam tanto, mas nós... Por quê? Porque nós somos ensinados assim. A gente não pensa a longo prazo, não pensa no futuro. Quando você está com fome, o que você faz? Quem não quer cozinhar, faz o quê? Pede um iFood. Na palma da sua mão. Eu não sou tão velho, mas eu peguei o tempo que você tinha que sair procurando, ligar no número e tal. Hoje você quer uma música, quer escutar uma música, você abre o seu celular, você tem todas as músicas do mundo no YouTube, no Spotify, no Playlist, na Apple Music, no Deezer, aí ó, tem um monte. Por quê? Porque é uma geração imediatista. Você quer assistir um filme, eu sou do tempo. Quem é desse tempo da locadora? Que você tinha que ir na locadora, pegar o filme. Tem um monte de velhinha que eu acho que eu tô ficando velho já, ó. Eu ainda peguei o finalzinho ali do videocassete. É videocassete, né, que chama? Fita cassete. Aí você ia na locadora de filme, pegava o filme, aí assistia, aí tinha que rebobinar para assistir de novo. Eu lembro que o meu padrasto sempre assistia filme e ele ficava bravo quando ele ia pegar o filme para assistir, que eu tinha deixado na metade. Tinha que rebobinar para ele começar a assistir do começo. Aí tinha que esperar, né? Hoje em dia, se você quer assistir um filme, você pega o controle, e olha aí, ó. Olha aí, pastor. Até cafezinho hoje, ó. A Débora cumpriu a promessa dela, ela quer me dar café hoje aqui, ela cumpriu. Hoje você pega o seu celular, você abre a Netflix, você abre o Disney Plus, a Amazon, o HBO Max, hoje tem um monte. Você assiste o filme que você quiser. Por quê? Porque nós fomos ensinados a ser assim, uma geração imediatista, que não pensa no futuro, muitas das vezes não mede as consequências daquilo que vai fazer. E como eu disse, o que fazemos aqui ecoa pela eternidade. O que nós fazemos hoje, as decisões que nós tomamos hoje vão refletir no nosso futuro amanhã, sejam elas quais forem, sejam boas ou ruins, seja qualquer uma. As atitudes que você tem hoje, elas vão refletir no seu futuro amanhã. E os resultados que você está colhendo hoje são frutos das decisões que você tomou ontem. Então, primeiro de tudo, Iolo, você só vive apenas uma vez. Então nós precisamos entender que nós temos uma única vida disponível e que nós devemos gastar essa vida cumprindo o propósito de Deus para a nossa geração. Assim como Davi, muito tempo depois, Paulo testemunhando sobre o que Davi fez na sua geração. Que ele usou a única vida que ele tinha para cumprir o propósito de Deus. Uma vez eu vi uma frase que eu gostei muito, não sei se vocês já perceberam, né? Eu gosto muito de frases. E, se eu não me engano, foi o pastor Luciano Subirá. Ele disse assim: como a gente passa a mão nos livros, na Bíblia, para ler histórias de pessoas no passado, histórias com Deus de pessoas no passado, como John Wesley, como Billy Graham, como Jonathan Edwards, vários avivalistas como Pedro, como João, como Paulo. As próximas gerações deverão ler aquilo que Deus fez na nossa geração através das nossas vidas.
Eu não vou nem muito longe, não. A sua geração, talvez os seus tataranetos, eles têm que ouvir falar daquilo que Deus fez através da sua vida nesse tempo e nessa geração. Você está entendendo? Os seus filhos, tem um pastor, o pastor Luciano Subirá, ele conta, ele já é um CEO já, e ele conta de testemunhos para os filhos dele, agora está contando para os netos, de coisas que ele viu do pai dele. Será que você tem a capacidade de imaginar a grandeza que tem isso? Não precisa nem você ter uma história contada num livro, não. Mas só imaginar que os seus tataranetos vão falar de você: ó, meu tataravô serviu a Deus e por ele, por causa da decisão dele hoje, toda a nossa família serve a Deus. Você tem noção disso? Ah, o meu tataravô, no tempo dele, cumpriu os propósitos de Deus na vida dele. Você só tem uma vida. Como é que você está usando essa vida? Como é que você está usando a vida que Deus te deu? Então nós precisamos entender que nós temos uma única vida. Eu gosto muito da história de Lucas, capítulo 16, versículo 19, para você ver como é bíblico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia de luxo todos os dias. Diante do seu portão foi deixado um mendigo chamado Lázaro. Diga assim: o rico e o Lázaro. Diga: o rico e o Lázaro. Coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta dos dedos na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma com os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, presta atenção: então eu suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Aqui nós vemos uma pessoa, e aqui não está em jogo a questão financeira, mas sim para onde cada um foi. Aqui nós vemos o rico que foi para o Hades, lamentando, porque em vida ele não foi pregar para os seus irmãos. Como não tinha mais como voltar atrás. Como eu falei, a nossa vida, ela é finita. A nossa vida, nós só temos uma. E esse rico, ele aproveitou de uma maneira errada. Como eu torno a dizer, não está em jogo aqui a questão financeira. Ah, pastor, o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não é essa também. E ele se arrependeu. Ele pede para que Lázaro vá até a família dele pregar, para que eles não fossem para o mesmo lugar onde ele estava. Será que no final das nossas vidas nós vamos se arrepender? Talvez de não ter pregado para a nossa família, de ter falado de Jesus, ou então de ter tido uma vida de reverência ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós temos uma única vida e nós não podemos perder tempo. Salomão disse assim: ó, lembra-te do teu Criador enquanto tu ainda é jovem, enquanto tu ainda tem energia, antes que cheguem os dias onde tu não tem mais prazer. Nós não podemos perder tempo. Nós temos uma única vida e essa vida ela deve ser gastada para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, para cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas das vezes a gente fica colocando para trás isso, colocando para frente, melhor dizendo, postergando a decisão. Eu lembro de uma história de uma mulher
Deus chega para os dois. A mulher bem jovem ainda. E Deus chega para ela e diz assim: eu tenho um plano na tua vida, eu quero te usar. E ela bem jovem, ela diz assim: Senhor, eu quero viver a minha vida, eu sou jovem ainda, eu quero curtir um pouco, eu quero sair para as festas, eu quero viver a minha vida. Volta daqui uns 5 anos. E aí ela vai, curte. E aí Deus volta: filha, eu tenho um propósito na tua vida. Já se passaram 5 anos. Ela fala assim: mas Deus, agora eu quero me casar. Quando eu me casar vai dar certo. Aí eu vou cumprir os teus propósitos. Aí beleza, a mulher casou. Deus volta: filha, e agora? Assim, agora eu quero um filho. Depois que eu tiver um filho, aí dá certo. Aí eu vou cumprir o chamado de Deus, os propósitos de Deus para minha vida. Aí ela tem um filho. E Deus volta lá pelos 27, 28 anos: minha filha, eu tenho um propósito na tua vida. Aí diz: Deus, agora eu preciso criar o meu filho. É muito novo ele, precisa ser criado. E Deus, beleza. Depois de um tempo, lá pelos 40 tantos anos, Deus volta: minha filha, eu tenho um propósito na tua vida. Ela disse: mas Deus, agora eu estou cansada. Eu já criei meu filho, agora eu não tenho mais a mesma energia quando eu tinha lá 17 anos, 16 anos. Se bem que os jovens de 8, 17, 16 anos estão mais cansados que os velhos. Eu não tenho mais a mesma energia. Eu não tenho mais o mesmo vigor. Estou cansado agora. Deixa eu criar meus netos agora. E aí um belo dia tem um pregador passando pela rua. E Deus dá a direção para ele atravessar a rua e bater na porta. E ele bate na porta. E quem abre a porta? A mulher. E ele dá a seguinte palavra para ela: Deus mandou te dizer que o seu tempo acabou. E aí ela morreu. Ela usou a única vida que ela tinha, dando desculpas para Deus, sem cumprir o propósito de Deus no seu tempo e na sua geração. E a outra história é de um menino. Deus chega para ele com 12 anos. E é uma história verdadeira essa. E ele diz assim: eu tenho um propósito na sua vida, eu quero te usar. E ele bem jovem, ele disse: Deus, deixa eu pensar e eu vou te dar uma resposta. Vou pensar. E esse menino foi para a escola. E passou-se um tempo, eles foram para uma, como é que tá o nome daquele negócio que sai visitando? Me fugiu agora a memória. Um passeio de escola. E uma excursão, e eles passaram pelo museu, eles passaram por um monte de canto, e eles chegaram na casa de John Wesley. John Wesley, ele foi um dos maiores avivalistas do século passado. Se eu fosse ter um filho, coisa que eu não quero, seria John Wesley, o segundo filho. Por enquanto ainda não quero. Seria John Wesley. E foi um dos maiores evangelistas. Para você ter uma ideia, certa vez alguém passou na cidade e perguntou: onde é que tem um bar aqui? Aí o rapaz disse assim: aqui não tem bar. Onde é que tem um prostíbulo, alguma coisa? Senhor, aqui não tem esse tipo de coisa. Mas que raio de cidade é essa? Sim, foi a cidade por onde John Wesley passou. E eles passaram nessa casa e partiram para outro lugar. E da fé a professora sentiu falta daquele menino. E eles saíram voltando. Foram no museu, foram para os lugares onde eles tinham passado. E quando eles chegaram na casa onde John Wesley morou, e ela vai no quarto de John Wesley. John Wesley, ele orava em um lugar e a madeira era funda dos joelhos de John Wesley. E quando ela chega lá, adivinha quem está lá? Aquela criança de 12 anos, orando e dizendo: Senhor, lembra daquilo que o Senhor me chamou para fazer? Lembra que o Senhor me chamou? O Senhor disse que tem um propósito na minha vida, e eu disse que eu ia pensar. Deus, é o seguinte, eu aceito, mas eu só aceito se o Senhor fazer na minha vida
as mesmas coisas que o Senhor fez com a vida de Wesley. E a professora toca no ombro dele e fala assim: vem, Billy William Graham. Para você que não conhece, Billy Graham foi um dos maiores evangelistas vivos da história. Pessoalmente, ele foi em cerca de 194, 5 países, de 200 e uns quebrados que existe. Foi um dos maiores evangelistas que a história teve. E ele usou a única vida que ele tinha em prol de cumprir o propósito de Deus para a vida dele, no seu tempo e na sua geração. E hoje nós estamos aqui falando dele. Você entende a responsabilidade que nós temos com a vida que Deus nos deu? Então por isso nós não podemos perder tempo guardando mágoa de pessoas. Talvez a nossa vida não está indo para frente no ministério, não está indo para frente na célula, porque a gente guarda mágoa de pessoas. Como eu falei, o espaço é tempo, a vida é curto, o tempo que a gente tem aqui na terra é curto. Nós não podemos perder tempo vivendo uma vida vazia, sem propósito, vivendo uma vida de amargura. Nós precisamos entender que nós só temos uma única vida e que nós não podemos perder tempo, e que nós precisamos gastar a única vida que temos para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. O dia mais importante das nossas vidas não é quando nascemos, mas sim quando descobrimos por que nascemos. Você disse: pastor, eu só tenho essa vida, mas eu ainda estou meio perdido, não sei o que eu vou fazer. Imagina só que tem esse celular aqui, eu não sei qual o propósito dele, eu não sei para que ele serve, você também não. O que você iria fazer para descobrir qual o propósito desse celular? Como? Além um Pix de R$1. Cadê a discípula da Luana? Eu estou devendo um Pix de R$1 para ela. Ela me cobrou domingo passado, ó. Cheguei, ela falou assim: tá me devendo R$1, já tá para inteirar 2 com juros. Se eu não sei qual a finalidade desse celular, qual o propósito, eu iria perguntar para quem criou o celular. Da mesma forma, somos nós. Se você ainda não descobriu o propósito de Deus para a sua vida, pergunta para quem te criou. Pergunta para quem te fez. Para quem antes da fundação do mundo já olhava para mim e para você com um olhar de amor. Jeremias vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança de um futuro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus te fez de propósito. E é o duplo sentido mesmo. Deus te fez com propósito. Para finalizar, Paulo vai dizer: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivam. Efésios 5, 15 a 17. Que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não podemos perder tempo. Os dias são maus. Nós precisamos cumprir o propósito de Deus para essa geração. Que os nossos netos, nossos filhos possam dizer: meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Usou a única vida que tinha para fazer a vontade de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Como eu falei, é muito curto o tempo que nós passamos aqui. Uma vida é pouco, mas nós precisamos pegar essa vida e dedicar ao Senhor. Amém? Feche teus olhos. Eu queria que você